Nós recebemos agora nos estúdios da OAB São Paulo o doutor Roberto Livianu, ele que é promotor de justiça e também doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e ainda presidente do movimento do MP Democrático. Como vai o senhor? Eu vou muito bem, Paulo, um prazer estar aqui com você e na casa da OAB, que é a casa do advogado e a casa da democracia. Bem, motivo da nossa conversa, o senhor está lançando o livro Corrupção, incluindo a nova lei anticorrupção. Gostaria que o senhor desse em breves palavras para os nossos telespectadores um resumo, uma noção do que esse livro traz a respeito de um tema que é tão falado em diferentes obras. É verdade, Paulo. O livro, o ponto de partida dele é a minha tese de doutorado, que eu defendi na Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Miguel Reale Júnior, e na área de concentração em direito penal, mas a partir desta tese, que eu defendi em 2004 e publiquei em 2006, eu revi, atualizei e incorporei observações que foram colhidas ao longo dos debates que eu venho travando sobre o tema, né? O livro faz incursões também pelo campo da criminologia, da ciência política, da sociologia, e nós tivemos esse ano a entrada em vigor da Lei 12.846, que pune corrupção de empresas, né, e que se incorpora ao instrumental jurídico anticorrupção de extrema importância. Eu faço algumas observações a respeito desta nova lei. Portanto, a proposta do livro é examinar o conjunto de instrumentos jurídicos que nós temos para o enfrentamento da corrupção e levantar alguns pontos, algumas questões que nos angustiam em relação ao tema da corrupção e propor alguns caminhos de enfrentamento. Analisar alguns mitos relacionados à corrupção, portanto, oferecer ao leitor uma análise a respeito da corrupção nacional. Não é uma análise de casos, é uma análise da problemática da corrupção, e eu começo, inclusive, enfrentando a questão do mito da extinção, né? Porque a corrupção não pode ser extinta, ela pode ser controlada, né? O senhor disse que ela não pode ser extinta assim, controlada, porque a gente sabe que desvio de conduta ele faz parte de toda e qualquer sociedade, é esse o sentido da afirmação do senhor, acredito eu. Bem, nós agradecemos pela doação do livro, o senhor traz aqui um exemplar que ficará disponível na biblioteca da OAB São Paulo, e também será feita uma solenidade de entrega desta obra, melhor dizendo, de lançamento desse livro no dia 24 de novembro, aqui também na OAB São Paulo. Em outro ponto da pesquisa do senhor, o senhor verifica algum embate muito forte com relação à atuação do Ministério Público, da Promotoria e as autoridades no combate da corrupção? Sem sombra de dúvida, o embate é permanente, né? E o Ministério Público, sem a menor sombra de dúvida, desde o advento da Constituição de 88, se transformou no maior responsável, naquele em que a sociedade deposita as esperanças pela concretização da cidadania e proteção do patrimônio público. Portanto, eu ouso afirmar que hoje no Brasil a expectativa em relação ao combate à corrupção recai sobre os ombros do Ministério Público. O Ministério Público tem procurado fazer este trabalho sem prejuízo de outras instituições que também têm as suas responsabilidades, e o próprio cidadão, por exemplo, através da ação popular, também tem o direito de ação para contestar atos lesivos ao patrimônio público. Mas o Ministério Público tem uma grande responsabilidade, os embates são permanentes, até porque você não pode punir corrupção sem processo, sem provas, e ao final do devido processo legal é que você aplica as punições. Essa é a regra do devido processo legal e do Estado democrático de direito, é assim que deve ser. E na avaliação do senhor neste tema, o papel da advocacia? A advocacia tem um papel fundamental no país. Para que os processos, obviamente, tenham validade, nós precisamos ter o contraditório, e as pessoas acusadas, elas têm o direito de defesa. Inclusive, um traço característico nosso, esse direito não é disponível, né? Para termos validade do processo, nós precisamos ter o exercício pleno da advocacia para que nós possamos estabelecer o contraditório e, ao final do devido processo legal, termos o desfecho. Portanto, nós vemos Ministério Público, advocacia, defensoria pública, magistratura, como personagens protagonistas da distribuição da justiça em relação aos temas do patrimônio público. E o promotor, assim como o advogado, o defensor público, o juiz, tem grandes responsabilidades, porque a sociedade espera um país menos injusto e desigual e com menos corrupção. E uma das nuances importantes é reverter a percepção de impunidade.
E a reversão dessa percepção passa por uma distribuição de justiça mais eficiente, mais rápida. Eu, inclusive, defendo a ideia da especialização da justiça para dar respostas melhores à sociedade no tema do controle da corrupção. E a obra do senhor traz o prefácio do professor Dalmo Dallari. E ela advém de um trabalho que o senhor fez com o professor Dalmo Dallari. Há alguma influência das linhas de pensamento dele nesta obra? Não, na verdade, o professor Dalmo, ele é da área do direito do Estado e eu o convidei para prefaciar o livro, assim como o Juca Kfouri também apresenta um texto introdutório, fazendo a análise deles em relação à obra. Muito bem, nós conversamos com o Dr. Roberto Livianu, ele que é promotor de justiça, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e também presidente do movimento do MP Democrático. O motivo da nossa conversa, você acompanhou, o lançamento do livro Corrupção, incluindo a nova lei anticorrupção, pela editora Quartier Latim. Doutor, muito obrigado pelas informações, até uma próxima, parabéns pelo lançamento. Muito obrigado, até a próxima, espero todos os advogados aqui no dia 24 de novembro, a partir das 19 horas, quando além de dar uma palestra, autografarei o livro para quem tiver interesse no tema. Até lá então.